Olá amigos do canal Senhor Miranda Podcast. Sejam todos bem-vindos. Desde já peço que fiquem conosco até o final, e antes de continuarmos, inscrevam-se no canal para não perder os próximos vídeos. Não deixe de conferir a descrição deste vídeo. Hitler recebeu influência de Martinho Lutero através de seu livro, Dos Judeus e Suas Mentiras. O nazismo tirou proveito do ódio de Lutero aos judeus. Dia 31 de outubro será o aniversário da Reforma Protestante. O Dia das Bruxas, ou Halloween, é dia 31 de outubro. A sua tradição é bastante forte em países como Estados Unidos, Irlanda e Canadá, onde as crianças fantasiadas de forma assustadora batem de porta em porta a fim de ganhar doces. O Dia da Reforma Protestante é comemorado em 31 de outubro por ser esta a data em que o monge agostiniano Martinho Lutero, em 1517, anunciou uma proposta de reforma da doutrina católica em frente à Igreja de Wittenberg, na Alemanha. Por ocasião dos 505 anos da Reforma Protestante, é preciso registrar, para que não passe despercebido, que o ódio de Martinho Lutero, 1483 a 1546, aos judeus teve grande importância na formulação do nazismo. Inconformado com a não conversão dos judeus, o velho Lutero extravasou seu antissemitismo em escritos dos quais escorre o que há de pior na natureza humana. Escritos de um criminoso. Ele não chegou à pregação de queimar os judeus vivos, mas algumas de suas recomendações foram colocadas em práticas pelo regime de Hitler. O regime nazista queimou sinagogas e escolas judaicas, submeteu os judeus a trabalho forçado e confiscou seus bens e os proibiram de sair às ruas. Em um exemplo, na noite de 9 para 10 de novembro de 1938, paramilitares nazistas atacaram sinagogas e estabelecimentos de judeus, passando para a história como a Noite dos Cristais, por causa dos estilhaços dos vidros das janelas e vitrines. Lutero gostaria que essa demonstração de insanidade tivesse ocorrido em sua época, de acordo com o seu livro, Sobre os Judeus e Suas Mentiras, publicado em 1543. Diz o livro nas páginas 34 a 36, em primeiro lugar, suas dos judeus, sinagogas deveriam ser queimadas. Em segundo lugar, suas casas também deveriam ser demolidas e arrasadas. Em terceiro, seus livros de oração e talmudes deveriam ser confiscados. Em quarto, os rabinos deveriam ser proibidos de ensinar, sob pena de morte. Em quinto lugar, os passaportes e privilégios de viagem deveriam ser absolutamente vetados aos judeus. Em sexto, eles deveriam ser proibidos de praticar a agiotagem, cobrança de juros extorsivos sobre empréstimos. Em sétimo lugar, os judeus e judias jovens e fortes deveriam pôr a mão na debulhadeira, no machado, na enxada, na pá, na roca e no fuso para ganhar o seu pão no suor do seu rosto. Deveríamos banir os vis preguiçosos de nossa sociedade. Portanto, fora com eles. Resumindo, caros príncipes e nobres que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrai solução melhor, para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal, os judeus. No começo do regime, protestantes fizeram questão de divulgar que eram eles os antissemitas originais, e não os nazistas. Mas Hitler se mostrou agradecido ao teólogo protestante. No livro, Mein Kampf, ele cita Lutero como uma das três grandes personalidades da Alemanha. As outras foram Frederico, o Grande, e Richard Wagner. Em 1933, ao dar início ao Terceiro Reich, ele mandou imprimir uma moeda com a imagem de Lutero e o ano em que ele nasceu. O regime subsidiou a construção ou a reforma de 1000 templos protestantes. Na época, houve protestantes que se opuseram ao nazismo, mas eles eram a minoria. Hoje em dia, há protestantes que tentam minimizar a importância que Lutero teve para o nazismo. Eles argumentam que o teólogo se voltou contra a fé dos judeus e que não defendeu o extermínio de todo um povo. Então fica a pergunta: o que Lutero quis sugerir ao escrever que receberia de bom grado uma solução melhor para resolver o problema dos judeus? Agora passaremos para a leitura completa do livro de Martinho Lutero, Dos Judeus e Suas Mentiras. O livro de Martinho Lutero que acabou servindo de influência para o terrível Holocausto.
Lamentamos profundamente este terrível genocídio cometido por Hitler. Diga não ao antissemitismo. Nota dos editores: com esta publicação, leitor brasileiro tem privilegiou de travar conhecimento pela primeira vez em língua portuguesa, com esta polêmica obra do reformador da Igreja, Martim Luther, ou Lutero, datada de 1543. Este livreto, conforme definição do próprio Luther, apesar de esporadicamente citado, nunca esteve ao alcance dos brasileiros. Trata-se de uma obra abafada, exemplo de importantíssimas reedições trazidas luz pela revisão, em nosso país, que forças do obscurantismo, sob absurdas alegações, procuram manter escondidas nos mais profundos escaninhos da história. Presente edição de um escrito com mais de 450 anos, com termos e expressões não usuais na língua alemã de hoje, foi traduzida ao linguajar atual, sem perder fidelidade do original em alemão arcaico com letras góticas, disponível na livraria da Universidade de Harvard, EUA, sob número catalográfico 1282, 59105. Publicação desta obra se destina ao estudo-pesquisa de uma época. Certos de estarmos contribuindo para a ampliação do conhecimento sobre história, passamos palavra ao grande reformador. Porto Alegre, novembro de 1993. Apresentação: Questão judaica. Fantasmagórica, qual a as veros asterisco, há milênios ronda os destinos da humanidade como terrível incógnita. Que há com este povo que outrora rejeitou graça divina, rejeitou seu Messias, perseguindo-o até os nossos dias com ódio implacável, que pregou na cruz aos brados raivosos, proclamou, que seu sangue venha sobre nós nossos filhos. Que papel lhe foi dado no seio dos povos onde vive, por toda a terra? Será fermento da decomposição, que tudo destrói, espírito que sempre nega. Já se viu em Mefisto símbolo de Judá, mas onde está, força que sempre cria bem? Tudo perguntas sem respostas. Grandes mentes se ocuparam deste tema, imperadores romanos, notáveis guerreiros, sábios conquistadores, Napoleão, Schiller, Goethe, filósofos, poetas eminentes, mas enigma continua. Todos concordam, no entanto, em ver no judeu um perigo universal. Martim Luther, o grande reformador alemão, merece especial destaque entre os que se ocuparam da questão judaica. Espírito vigoroso, Lutero princípio se empenhou na conversão dos judeus. Mais tarde, porém, experiências pessoais convenceram do contrário, reconhecendo o grande perigo que Judá representava para o povo alemão, e isto já há mais de 400 anos. Chamando atenção este fato através da palavra em escritos. Lutero desconhecia a questão racial, se bem que chegou a mencionar alertar sobre mistura de sangue, ressaltando essencialmente aspecto religioso da questão, mas também sobre aspecto religioso o perigo lhe parecia imenso para seu povo, tanto que nas suas últimas prédicas fazia advertências denunciando este perigo, como antes, nos anos de 1542 terços em seus dois escritos, Os Judeus Suas Mentiras, Shinhan Foras da Linhagem de Cristo, ambos praticamente desconhecidos em nossos círculos religiosos. Afirmam alguns que os citados escritos devem ser lidos com reserva, pois Lutero já estava na fase final da sua vida. Testemunhas pessoais, no entanto, afirmam que Lutero se manteve com o espírito lúcido até os últimos dias. Fato que ambos os escritos desapareceram do mercado. Humanidade, no entanto, tem direito de saber como Lutero encarava a questão judaica. Os excertos que publicamos são fiéis ao texto original. Publicação do original completo fugiria ao caráter popular por conter considerações de ordem teológicas exegéticas de difícil compreensão, além da linguagem cáustica, própria do reformador que pretendemos evitar. Se mesmo assim leitor ficar chocado com um ou outro termo, ele deve lembrar-se que linguagem há mais de 400 anos atrás era naturalmente mais rude, popular, direta, sem as preocupações sofisticadas da linguagem social dos nossos dias. Para que leitor entenda que tivemos que adaptar um pouco o texto original à linguagem dos nossos dias, deixamos título, introdução parte final em seu texto original, para que leitor tenha uma ideia da linguagem da época. Das interpretações conceitos de Lutero pode cada um pensar que quiser, mas pelo exemplo de sua vida através dos seus escritos mostrou seu grande amor ao seu povo, povo alemão.
No segundo livreto, diz Lutero, Buichlin, ou seja, livrinho, Lutero trata do curioso tema, Shenhan-Fuhas, ou tetragrama das letras IHWH, tetragrama ao qual os rabinos não rabinos davam poderes mágicos, e, segundo lenda, usado até por Cristo para realizar seus milagres. Que leitor aprecia ao máximo vigor da linguagem de Lutero? Hans Ludolf Paris, 1936. Martin Luther, doutor, havia me proposto de não mais escrever sobre ou contra os judeus, mas como soube que estes infelizes não param com as tentativas de aliciar nós, cristãos, para seu campo, resolvi geyser publicar este pequeno livro, para figurar como testemunho entre aqueles que resistiram alertaram os cristãos contra este venenoso propósito dos judeus. Jamais imaginei que um cristão pudesse deixar-se enganar ao ponto de praticar que os judeus praticam, mas demônio é o Senhor do mundo que faz que quer. Lá onde não está a palavra de Deus, não só com o SJ Racos, mas também com os fortes, que Deus nos ajude, amém. Graça, paz no Senhor. Caro Senhor amigo, recebi um escrito, falando de uma conversa entre um judeu e um cristão, sendo que judeu atreveu-se interpretar diferentemente os versos das Escrituras da nossa fé, em Cristo sua mãe Maria, querendo com isto derrubar nossa crença. Pois darei ele, todos, minha resposta. Não minha intenção brigar com os judeus nem aprender com eles como devem ser interpretadas as Escrituras. Já sei verdade. Muito menos quero converter os judeus, coisa impossível e inútil. Eles sempre nos causaram contrariedades. Tornaram-se duros e insensíveis aos castigos, nem querem livrar-se da maldição de não terem chegado Deus após 14 séculos, suplicando em vão. Castigos corporais seriam inúteis, tanto quanto nossos discursos ou ponderações. Por isso o cristão deve manter-se calmo, não brigar com os judeus, mas quando falar com eles, dizer somente assim: Tu não sabes, judeu, que Jerusalém, vosso reinado, vosso templo, vossos sacerdotes foram destruídos há mais de 1460 anos. Contar deste ano de 1543, fazem precisamente 1469, quase 1500 anos, portanto, que Vespasiano e Tito destruíram Jerusalém, expulsando vocês judeus. D é acento circunflexo é M eles este ossinho para roer. Essa imensa ira de Deus mostra claramente que eles erram são injustos. Qualquer criança vê isto. Deus não podia ser tão severo ponto de castigar seu povo tão duramente sem dar sequer um sinal de advertência, uma palavra de consolo, ou predizer fim do castigo. Quem teria esperanças num Deus assim? Quem amaria? Donde pode-se concluir que os judeus foram abandonados por Deus, não sendo mais seu povo, nem ele seu Deus? Vejamos Oséias 1,9, Vós não sois meu povo, como não sou o vosso Deus. Sim, infelizmente eles estão sofrendo, podem questionar como quiserem verdade esta. Se tivessem um mínimo de discernimento e juízo, deveriam pensar assim: meu Senhor, algo está errado conosco, miséria grande, duradoura, severa demais, Deus nos esqueceu. Eu mesmo não sou judeu, mas sinceramente não gosto de pensar sobre ira de Deus contra eles, pensamento que me assusta arrepia. Que fará a eterna ira de Deus com os falsos cristãos ateus no inferno? Pois bem, os judeus podem pensar de Jesus que quiserem, mas será como diz Lucas em 21, 22, 23, quando virem Jerusalém sitiada por um exército, saibam que vindo o tempo da destruição, pois serão os dias da vingança, haverá grande miséria e ira sobre este povo. Em suma, não discuta muito com os judeus sobre artigos da nossa fé. Eles foram criados educados no ódio contra nosso Deus, não há outra esperança de eles, algum dia, aceitar Cristo como Messias, senão pelo cansaço do sofrimento do desespero. Por hora cedo discutir com eles, além de inútil. Para fortalecer nossa fé, vamos tratar agora da maneira como os judeus, na sua crença, cometem tolices, cheias de veneno, na interpretação das Escrituras. Se um único judeu for com isso beneficiado, tanto melhor. Porém não vamos falar com os judeus, mas dos judeus seus procedimentos, para que os alemães os conheçam. Eles têm um grande motivo para vangloriar-se desmesuradamente. Afinal são os bem-nascidos deste mundo. Nascidos de Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, Jacó mais
Nós, Goem, pagãos, aos seus olhos, não somos gente, apenas pobres vermes, indignos de ser por eles considerados, pois não somos da sua estirpe de sangue nobre, do seu povo, de sua descendência. Na minha concepção, são estes seus principais argumentos. Deus tem que aturar este orgulho injurioso nas escolas, nos seus hinos, nos seus ensinamentos sem fim, tem que ouvir suas ladainhas cheias de autoelogios, veneração pelo seu Deus que, agradecidamente, os separou dos pagãos, os fez nascer de santos ancestrais, seu povo eleito. Um hino de louvor sem fim. Para completar estas ladainhas idiotas insensatas, louvam, agradecem Deus por tê-los feito gente, não animais, que pertencem a Israel, não aos pagãos, Goim, que os fez masculos, não efeminados. No entanto, nhas bobagens não provém de Israel, mas sim dos Goim. Contam antigas lendas que o grego Platão glorificava os céus diariamente, agradecendo aos deuses que fizeram gente não animal, que fizeram homem não mulher, grego não estrangeiro bárbaro. Esta forma de um blasfemo agradecer, assim como os Valem, povo de Veneza, que sabiam achar metais nobres com um espelho mágico, segue, lenda, convencidos de que só eles eram gente, sendo os outros sub-humanos, quando não patos ou ratos. Na verdade, não se pode negar aos judeus sua estirpe de tribo de Israel. Pelo seu orgulho, diz no Velho Testamento que foram castigados em muitas batalhas coerras perdidas, o que nenhum judeu consegue entender. Todos os profetas os castigaram por esse atrevimento, resultando em mortes e perseguição. Nosso Senhor também os chama de ninhada de víboras, João 9,39, se forem filhos de Abraão, façam obra de Abraão. Vós sois filhos do diabo, ele vosso pai. Ser filhos do diabo, não de Abraão? Desta não gostaram, não gostam até hoje. Mudar tudo, entregar tudo, deixar da nossa maneira de ser? Seguem-se provas extraídas das Escrituras refutando, rejeitando autoglorificação, pretensão descabidas, terminando Lutero com as palavras: isto disse para reforçar nossa fé, os judeus jamais deixarão deste orgulho da glória de sua estirpe nobre. São obstinados. Os cristãos devem precaver-se para que não sejam seduzidos por este povo maldito obstinado, que despreza todo mundo. Eles gostariam de atrair-nos para sua crença, fazem sempre que possível. Mesmo que Deus lhes conceda misericórdia e graça, terão que abandonar antes suas orações blasfemas, tirá-las das escolas, dos seus corações, suas bocas, pois tais orações provocam ira de Deus. Mas eles não farão. Umlhar-se esse ponto. Outro fato que os judeus apontam apregoam para demonstrar sua superioridade: circuncisão, instituída por Abraão. Valha-me Deus do sofrimento dos pagãos nas suas escolas. Como devemos feder para seus narizes por não sermos circuncidados? Seguem-se considerações de ordem teológica, terminando com Salmo 5, continuando Lutero. Este salmo diz respeito a todos, principalmente aos judeus, para quem foi feito, como toda a Escritura, que os descreve e caracteriza bem. Pois foram eles que praticam atos pagãos, blasfemias, falsos ensinamentos, como o próprio Moisés, todos os profetas lamentam. Queriam com isto agradar Deus, mas só praticaram erros, assassinaram profetas. Um povo maligno, obcecado, e, como dizem os escritos, não abdicaram do mal nem através dos ensinamentos ou doutrinas dos profetas. Mesmo assim querem ser servos de Deus, se afirmam perante Ele. São palermas orgulhosos que até hoje só sabem vangloriar-se do sangue de sua tribo, desprezando, amaldiçoando todos os outros, nas escolas, nas suas orações, seus ensinamentos. Mesmo assim se dizem os filhos prediletos de Deus. São eles grandes mentirosos, cachorros raivosos que desvirtuaram e falsificaram as Escrituras com suas calúnias em verdades. Seu grande sonho de um dia poder tratar de nós como outrora trataram os pagãos na Pérsia, no tempo de Ester. Ah, como gostam do livro de Ester, tão ao gosto dos seus instintos sanguinários, vingativos, sua ânsia assassina. Nunca só o iluminou um povo tão sanguinário, vingativo, ainda se julga povo eleito de Deus. Julga-se não só no direito, mas no dever de eliminar os pagãos, exterminar pela espada todos os não-judeus, tudo na expectativa dos seus messias.
Processo esse que eles demonstraram desde o começo continuam usando, apesar de terem sido castigados tantas vezes por isso. Lutero cita aqui motivos euctícios usados pelos judeus para justificar duvidosas vantagens que teriam perante os outros povos, como circuncisão, base da legislação da justiça judaica. Com citações bíblicas, ala das injustiças, descrenças e ignominias praticadas pelos judeus, comparando-os ao próprio Satanás. Como seria melhor para eles se nem tivessem a lei de Deus, ou simplesmente desconhecessem, ficando livres da condenação. Mas são condenados porque conhecem e contrariam constantemente. Da mesma forma se desempou de Deus as prostitutas, assassinos, ladrões, todas as pessoas más, pois conhecem lei de Deus, sabem que lhe devem obediência e amor, mas contrariam assassinando praticando adultério. Deixe que se vangloriem, como os judeus, de ser povo de Deus. Digo como os judeus que, vangloriando-se de ser povo eleito de um Deus que os santificou, por outro lado desafiam suas leis, praticam orgulho, enchem-se de inveja, aplicam usura, são sovinas cheios de maldade, mas nas suas orações, querem mostrar-se devotos santos. Pois são tão cegos que não só praticam usura, como ensinam como um direito concedido por Moisés. Na verdade, porém, usam para mentir Deus, como em tudo. Mas não aqui momento de falar sobre isso. Goethe, em Feira Anual de Plundersuellen, diz: eles praticam uma crença que lhes permite roubar aos outros. Se os 10 mandamentos não são cumpridos, que dizer das outras leis? Serão mera bufonaria, escárnio, fazer Deus de bobo. Um palhaço vestido de papa, bispo ou pregador, fazendo vez do demônio, blasfemando, tratando os mandamentos às escrituras pontapés. Que bela roupagem para um santo! Ou uma bela jovem, com todos os modos de virtuosa virgem, esconder, na verdade, pecaminoso ventre de prostituta, desafiando-os. 10 mandamentos querendo iludir-nos com aparente santidade. Nós a condenaríamos 7 vezes mais do que prostituta pública declarada. Assim Deus sempre considerou os filhos de Israel, através dos seus profetas, como prostituta enganadora, para, sob falsa aparência, praticar maldades bruxaria, como lastima Ogeias nos capitão 2,45. Agradável quando uma mulher ou uma virgem se veste bem e se comporta com bons modos. Mas se for uma prostituta, seus adornos ficariam melhor numa porca enlameada, como disse Salomão. Vangloriar-se abertamente das leis de Moisés, desrespeitadas abertamente pelo não cumprimento da lei da obediência, condena véu os faz 7 vezes mais indignos de ser povo de Deus do que os pagãos são. Deixem que se vão, fiquemos com aqueles que rezam miserere, Salmo 51, isto é, com aqueles que sabem que é e que não obediencia. Saiba, pois, caro cristão, que fazes ao te deixar persuadir pelos judeus. Aqui vale ditado: quando um cego guia outro cego, os dois caem no abismo. Mais do que isto não se aprende com eles. Não compreensão das leis divinas, aliada a seu orgulho e arrogância contra os pagãos, que não têm orgulho por isso melhorers, atitude condenável deste falsos santos, blasfemos mentirosos. Cuide-se, pois, dos judeus de suas escolas que não passam de ninhos diabólicos, cheias de blasfemias, mentiras, arrogância contra Deus todas as gentes, como só faz próprio demônio. Onde vires um judeu pregar, saiba que ele está envenenando as pessoas, envenenando, matando com maior descarramento. Não entenderam a ira de Deus, acham, ao contrário, que blasfêmia, orgulho, outras maldades contra os não-judeus, servir ao seu Deus, resguardar sua nobre estirpe e sangue. Cuidado com eles. Ainda se vangloriam com orgulho de terem recebido de Deus terra de Canaã, cidade de Jerusalém, templo. Apesar de Deus ter castigado seu orgulho várias vezes, notadamente através do rei de Babel que os tirou de sua terra, tudo destruiu, assim como pelo rei da Assíria, que os carregou, por fim dizimados, arrasados pelos romanos. Apesar de já terem passado 14 séculos que Deus não os olha, nem as suas terras, suas cidades ou sacerdotes, eles ainda não entenderam que não são povo eleito de Deus. Suas nucas orgulhosas ainda não se curvaram, suas frontes não se ruborizam de vergonha, continuam teimosos, cegos, irredutíveis, duros. Ainda esperam que Deus os guie de volta e lhes devolva tudo.
Eles não perceberam que Deus tudo fez para que observassem seus mandamentos para que fossem seu povo, sua igreja. Como eles se orgulham de sua estirpe e seu sangue, deviam também obedecer aos mandamentos, mas estes desprezaram. Vangloriam-se da circuncisão, mas motivo para qual foi instituída a observância das leis este desprezaram. Enaltecem suas leis, templo, seus cultos, cidades, terras, domínios, mas porque tem tudo isso, não o valorizam. Satanás, com todos os seus anjos, exorta este povo para que enalteça perante Deus somente exterioridades, como casca sem caroço, oca, vazia. Diz Moisés, assim como eles não me têm como seus Deus, também não os tenho como meu povo, trecho também encontrado em Oséias 2,2. Se Deus não tivesse abalado a cidade de Jerusalém, se não os tivesse expulsado da terra, ninguém poderia dizer que não são seu povo. Pois cidade e terra ainda seriam deles, apesar de sua desobediência, suas maldades e obstinação. Mesmo com centenas de profetas mil Moisés proclamando que não são povo eleito, eles seriam. Mas por terem sido expulsos há mais de 1500 anos, castigados sofridos, mostra que não são, mesmo que proclamem. Orgulhosamente nutrem esperança de voltar à sua terra por seus próprios méritos, pois eles não têm promessa ou profecia que os pudesse consolar, não ser que eles mesmos rabiscam falsamente nas Escrituras. Deste modo os judeus estão mercê de suas próprias decisões, dos erros que propositadamente cometem, agarrados aos seus rabinos, deixemo-los então com suas blasfemias, suas mentiras venenosas. Dou meu testemunho pessoal de como são os judeus. 3 deles, doutos, me procuraram na esperança de converter-me ao judaísmo. Que, aqui em Wittenberg, começáramos ler hebraico, como também liamos os seus livros, seria sinal de que em breve, nós cristãos estaríamos informados da verdade, mais bem informados. Como discuti com eles, fizeram o mesmo, mostrando-me seus escritos. Eu os obriguei a fixar-se nos textos. Procurando fugir aos mesmos, disseram que acreditam tanto nos rabinos como nós acreditamos no Papa, nos doutos. Mas me compadece deles, fiquei com pena deles. Consegui-lhes passe livre, para que pudes, sem transitar sem restrições. Geletes Reshit, mediante uma taxa em dinheiro, eram protegidos, podiam mover-se livremente, era, Judenschutz. Como soube depois, eles chamaram Cristo de tola, ou seja, um mercenário enforcado. Por isso não quero saber mais nada dos judeus. Como disse São Paulo, eles estão entregues ira, quanto mais ajudamos, mais obstinados se tornam. Que sejam, seguem-se considerações de ordem teológica, científica, citações bíblicas, considerações diversas, fortes, típicas de Martin Lutero. Só queremos extrair seguinte, Ageu 2, assim fala Senhor, dentro de pouco tempo agitarei os céus terra, os mares continentes, mas, agitarei todos os pagãos, quando então vir que Rendaf, consolo dos pagãos. Necessário explicar que lá, onde não chegou consolo, isto é, o Messias, enquanto ainda existia templo, ele não chegará nunca depois da sua destruição, há 1568 anos. Os judeus não entenderam a advertência do pouco tempo, pois 1568 anos são muito tempo. Aqui eles desvirtuam os conceitos propositadamente. Rendaf, que em hebraico significa literalmente, consolo ou esperança dos pagãos. Messias, portanto, eles interpretam como, ouro-prata, dos pagãos. Como Rendaf, pela gramática também significa cobiça ou volúpia, optaram por esta conceituação. Tanetan então, quando o ando virá Rendaf, será ouro-prata, que seu Messias distribuirá entre eles. Assim que interpretam as Escrituras. Será que os profetas de Deus não tinham outra coisa para anunciar estes malditos judeus, senão satisfazer seu apetite pelo ouro, pela prata? Eles nutrem aos não-judeus um ódio fatal, herdado dos pais dos rabinos, ódio, como diz Salmo 109, que lhes passa pelos ossos, pela carne, e, como não se mudam ossos nem carne, não mudará seu ódio nem seu orgulho, não ser por um ato milagroso de Deus. Saiba, pois, caro cristão, que não tens inimigo mais atroz, mais forte, mais venenoso do que judeu convicto.
Deve haver entre eles alguns primitivos que acreditam no que também acredita uma vaca ou um ganso, mas não deixam de pertencer à estirpe dos circuncidados. Em histórias muitas vezes são acusados de envenenar poços, de roubar crianças, torturá-las, como em Trento Vicense, prática do sacrifício, como ritual religioso, ritual morde. Quando praticam algum bem, saiba que não por amor ou para te beneficiar, fazem para garantir um espaço entre nós. Se duvidares, leia que dizem homens sérios como Lira Buschen. Alguém que não conheça demônio, deve admirar-se do ódio que nos tem, quando nem há motivo. Eles habitam entre nós, sob nossa proteção, judem chutes, usam nossa terra, nossas ruas, nossas feiras, nossos becos. E, muitas de nossas nobres autoridades, roncam impassíveis, de boca aberta, deixando os judeus esvaziar seus cofres, deixando-se explorar pelos juros até próprio empobrecimento, tornando-se mendigos. Os judeus, pelo certo, nada deviam ter, porque tudo nosso. Como não trabalham, nada têm direito, muito menos que os paguemos com nosso dinheiro. No entanto, eles têm nosso dinheiro, nossos bens e, apesar de estrangeiros, são donos em nossa terra. Quando um ladrão rouba 10 ducados, ele perde cabeça, mas quando um judeu rouba 10 toneladas de ouro, através da usura, ele melhor que próprio Deus. Ainda se vangloriam dizendo: vejam como Deus está conosco, como Ele nos protege em terras estrangeiras. Não trabalhamos, cultivamos preguiça enquanto estes amaldiçoados goiarni trabalham para nós, ainda tiramos seus dinheiros, são nossos escravos, nós os senhores. Firmes, queridos filhos de Israel, tudo vai melhorar ainda mais, nosso Messias virá se continuarmos a explorar os pagãos pela usura ou outros meios. Nós ainda os protegemos. Seguem-se trechos históricos exegéticos que mostram que Lutero conhecia a fundo o Talmud e o Shulchan Aruch, que explica sua mudança de atitude perante os judeus. Entre outras, diz no Talmud que não pecado matar um pagão, só pecado matar um irmão israelita. Quebrar juramento também não pecado. Roubar ou expropriar um pagão, prestar um serviço a Deus, pois se consideram de sangue nobre circuncidados. Não nos tratam pior porque são os senhores do mundo, sendo nós escravos animais. Isto ensinam os rabinos, como diz em Mateus 23,13 que anularam o quarto mandamento, honrar pai e mãe, Mateus 15,65,28, propagando falsos ensinamentos e, como diz Cristo, desvirtuando os 10 mandamentos, pois tinham no templo agiotas, mercadores atravessadores, Geisa Endler, fazendo da casa de Deus um covil de ladrões. Se Deus chegou a chamar sua própria casa de covil de ladrões assassinos, imaginem que deve ter se passado lá. Quantas almas se perderam por causa de falsos ensinamentos? Insistem os judeus nestes falsos ensinamentos até hoje, herdados dos pais, desvirtuam a palavra de Deus, praticam usura, roubam, matam onde podem, passando estas práticas para os filhos dos filhos dos filhos. Comparados aos judeus, como são mais honestos os filósofos poetas pagãos, falam da ordem de Deus, da vida futura, das virtudes humanas, quando ensinam que homem, por natureza, obrigado a ser bom contra próximo, mesmo sendo inimigo, ser fiel dedicado ao próximo, principalmente em épocas de penúria, como já ensinavam Cícero seus pares. Eu afirmo que só em 3 fábulas de Esopo, em algumas comédias de Terento, acham-se mais sabedoria, bons ensinamentos do que em toda a literatura dos talmudistas rabinos, sabedoria que deveria penetrar nos corações dos judeus. Talvez vocês pensem que eu falo demais, pois vos digo que falo de menos. Eu vejo nos seus escritos como eles nos condenam, como em suas escolas suas orações nos desejam todo o mal possível, ver famosa oração Hal Nidre, que diz tudo. Eles nos tiram bens, dinheiro pela usura, onde podem aplicam ardilosos truques, ainda proclamando que todo mal nos causado, agradável aos olhos de Deus. Os pagãos nunca fizeram coisa semelhante, não ser quando possuídos pelo demônio, como são todos os judeus. Burguenses, que foi um rabino sábio, convertido para cristianismo, coisa rara, falando dessas maldades todas, concluiu que os judeus não podem ser o povo eleito, porque se o fossem, fariam como Fisirã no cativeiro da Babilônia, quando Jeremias diz: orai pelo rei e pela cidade, pois sois escravos, na paz deles encontrareis vossa paz.
Mas nossos bastardos falsos judeus acham que devem odiar-nos, causar-nos todo o mal, apesar de não ter motivos para isto. Não, realmente, eles não são o povo eleito de Deus. Interessantes são as considerações tecidas sobre como os judeus, maliciosamente desvirtuam o sentido das palavras para declarar seu ódio Cristo aos cristãos. Jesus em hebraico significa Salvador, ou aquele que presta auxílio. Os velhos saxões em nossa terra chamavam de Helprich, o que ajuda, hoje chamamos de Wilfrich, que tem mesmo sentido. Os judeus apelidam de Jesus, que em hebraico não nem nome nem palavra com sentido. Podiam até ser números. Por exemplo, poderia citar número romano CLV 155, dar-lhe um sentido qualquer. Assim eles usam JSU como número 316, com significado de Ebelvorik, maquinação linguística para enganar vontade. Leia Anton, Margaritan. Quando os visitamos, eles nos cumprimentam com Shed willkommen, não com Seid Gott willkommen. Última expressão significa bem-vindos em Deus, primeira significa diabo, venha. Underscore como não entendemos sua linguagem, nem percebemos como nos aquincalham, nos ofendem em silêncio, chamam Jesus de filho de prostituta, dizem-no filho de um ferreiro de Maria adúltera. Contra gosto tenho que falar rudemente, mas linguagem contra demonio. Os judeus sabem que mentem propositadamente, fazem com medo de que sua juventude seja influenciada pelos ensinamentos de Cristo. Sebastião Moenster, em sua Bíblia, fala de um venenoso rabino que chama Maria de Aria, que significa monte de estéril, quanto não fazem dizem que não sabemos. Lutero tece considerações gerais sobre Messias, sobre caráter dos judeus, sua queixa de se sentir cativos entre nós. Vejam que enorme mentira quando se queixam de serem nossos cativos. Há 1400 anos o templo foi destruído, mas os que foram perseguidos durante 300 anos, torturados ou mortos, foram os cristãos. Até hoje não sabemos como os judeus vieram parar em nossas terras. Certamente não fomos buscá-los em Jerusalém, ninguém os prende aqui. As estradas são livres, que voltem para lá, se quiserem. Ainda lhes daríamos presentes para livrar-nos deles, porque para nós são um peso, uma praga, uma desgraça. Na verdade já foram expulsos de vários lugares, como da França, que no livro de Obadia chamam de Zarpef, terra que apreciam muito. Há pouco tempo foram expulsos da Espanha, que, também no livro de Obadia, chamam de Sefarade, pelo querido rei Carlos, terra que também apreciavam como seu ninho. Neste ano que corre, foram tocados do reino da Boêmia, onde tinham em Praga um ninho todo especial, assim também de Magdeburg, Regensburg e outros lugares mais. Se não gosto de alguém na minha terra ou na minha casa, significa que mantenho preso. Na verdade são eles que nos mantêm presos em nossa própria terra. Deixam-nos trabalhar, enquanto curtem preguiça, nada fazendo senão pilhar nossos bens através da usura dos juros. Preguiçosos, praticam pompa, comem, bebem do melhor, mantendo-nos como seus escravos, ainda blasfemam contra nosso Senhor. Não seria motivo para demônio alegrar-se e dançar, ao encontrar tal paraíso entre os cristãos, que ele criou por intermédio dos judeus, seus santos, que devoram o que conseguimos com nosso suor trabalho, amaldiçoando Deus os homens. Em Jerusalém, sua terra, nos tempos de Davi e Salomão, os judeus certamente não tiveram dias tão generosos como os têm aqui. Terra que saqueiam e exploram todo dia, nem se queixam que os mantemos em cativeiro. Nos os suportamos como eu suporto um cálculo de rim ou de vesícula, ou qualquer mal do sangue ou qualquer outra desgraça, com maior naturalidade. Eu gostaria de vê-los de volta a Jerusalém, junto aos outros judeus quem mais quisessem. Sendo certo que não os mantemos escravizados, por que então nos odeiam tanto? Não chamamos suas mulheres de prostitutas, como eles chamam a mãe de Jesus, não os chamamos de filhos de prostituta, como eles chamam Jesus, nem os amaldiçoamos. Pelo contrário, queremos sua felicidade, os abrigamos, deixamos que se alimentem e bebam conosco. Não sequestramos, matamos seus filhos, ritual morde, não envenenamos suas águas, não somos sedentos do seu sangue. Por que então nos nutrem tanto ódio?
Nada mais é, segundo Moisés, que Deus os castigou com loucura, cegueira, coração maldoso. Nós somos os culpados por não termos vingado o sangue inocente de Cristo de tantos cristãos mortos nos primeiros 3 séculos do cristianismo, das crianças sacrificadas, ritual morte. Em vez de matá-los, os deixamos impunes pelos assassinatos, blasfemias, mentiras, dando-lhes espaço entre nós. Protegemos suas casas, suas escolas, suas vidas, seus bens, deixando que nos roubem. Ainda escutamos deles que nós devíamos ser espoliados mortos. Os judeus proclamam que têm razões sagradas para nos destruir. As práticas contra nós são convicção religiosa. Que nós, cristãos, devíamos fazer com este povo maldito e amaldiçoado? Que fazer, já que os temos entre nós, para não compartilhar com suas mentiras, blasfemias? Como dizem os profetas, não podemos apagar eterno fogo da ira divina, nem podemos converter os judeus. Devemos rezar com fervor, praticar piedade e bom exemplo, na esperança de converter pelo menos alguns deles. Não devemos nos vingar, porque já vivem vingança de Deus, que pior do que seria nossa. Vou dar meu conselho. Primeiro devíamos incendiar suas sinagogas, ou escolas, que não queimar, devia ser soterrado definitivamente, para a honra de nosso Senhor da cristandade, mostrando Deus que não toleramos ofensa a seu Filho, nem quem segue. Porque que fizemos até agora, por ignorância, eu mesmo não sabia, Deus perdoara. Mas agora que sabemos, ainda temos que guardar suas casas, tolerar suas mentiras, blasfemias. Seria imperdoável. No Deuteronômio, Moisés diz que uma cidade, onde se pratica a idolatria, deve ser destruída pelo incêndio. Se Moisés fosse vivo, seria primeiro incendiar as escolas judaicas, cita provas. Não só as escolas, suas casas também deviam ser destruídas, porque dentro delas praticam a mesma coisa que nas escolas. Os judeus deviam ser reunidos sob um único teto, como numa estrebaria, igual aos ciganos, para que saibam que não são donos da terra, mas prisioneiros, por suas mentiras, blasfemias. Em seguida, deviam ser confiscados seus livros de orações Talmud, pois só ensinam idolatria e mentiras. Depois, proibir por todos os meios, que os rabinos continuem a pregar, pois perderam direito de pregar. Mas, maliciosamente usam os ditos de Moisés 17,11-12. Para manter os pobres judeus submissos. Nesses textos Moisés diz que os rabinos, os professoras, ensinam a lei de Deus, que deve ser obedecida, nem que custe vida. Mas que fazem estes malditos? Usam obediência para ensinar veneno, blasfêmia maldical. Que lhes seja negada proteção nas estradas, pois não são da terra, não são senhores nem funcionários, nem mercadores. Tem que ficar em casa. Eu soube que um judeu andou percorrendo as estradas com uma tropa de 12 cavalos, praticando usura, roubando população com seus juros. Cada um deve aprender a se defender desta prática dos judeus. Devemos proibir-lhes a especulação, como Moisés já havia proibido. Devemos tirar-lhes todos os objetos de valor ouro, guarda-los nós, pois foi de nós que tiraram tudo. Sem que de nós roubaram, eles não se mantêm. Este dinheiro devia ser usado, só para este gin, para ajudar um judeu que honestamente tenha se convertido. Devia ser-lhe fornecido dinheiro suficiente, conforme caso, para que pudesse adquirir comida para sua mulher, filhos, ou ajudar idosos necessitados. Porque dinheiro que não seja aplicado, com bênção de Deus, para fins de caridade, torna-se amaldiçoado. Citando Moisés, Deutero 23,20, eles alardeiam que têm todo o direito de especular, praticar a usura, sendo única citação que ainda tem seu favor. Vamos responder. Existem 2 tipos de judeus. Os primeiros são aqueles que Moisés conduziu do Egito para a terra de Canaã, como lhe ordenou Deus. Eles deu as leis, mandou que aí permanecessem até a vinda do Messias. Os outros são os judeus do rei, surgindo no tempo de Pilatos, governador da terra de Judá. Quando perguntou o que devia fazer com Jesus, chamado Messias, eles responderam gritando: crucifica-o. Pilatos perguntou: querem que eu crucifique vosso rei? Ao que responde nós não temos rei não ser imperador romano. Tal subordinação, submissão, ao imperador, Deus não lhes ordenou, eles escolheram.
Mas quando o imperador exigiu-lhes cega obediência, eles se revoltaram. O imperador foi a Jerusalém, reuniu todos os seus súditos, os espalhou por todo o reino, para que se submetessem às suas ordens. Esses são os lugares dos judeus de hoje, dos quais Moisés nada sabe, e eles nada de Moisés. Se eles quiserem obedecer às leis de Moisés, terão antes que voltar Canaã, voltar a ser judeus de Moisés com suas leis, submeter pagãos outros estranhos. Então podem praticar a usura à vontade tanto quanto os outros suportarem. Como não obedecem lei de Moisés, deviam pelo menos respeitar os direitos do imperador nas terras onde se encontram, pois lei de Moisés não foi feita para Egito ou para Babilônia, ela foi feita para as terras de Canaã, do Jordão. Que se deem enxadas, machados paz aos jovens judeus, para que ganhem pão com suor do seu rosto, como foi ordenado aos filhos de Abraão, Gen. 3,19, porque não justo que deixem os goim desgraçados trabalhar suar, enquanto eles, preguiçosamente em casa, se refestelar com comida que não produziram. Devíamos arrancar esta preguiça deles. Sua aversão ao trabalho tamanha, que mesmo se pudessem nos prejudicar com trabalho, não fariam. Sua soberba não permitiria. Devíamos fazer como França, Espanha, Boemia. Ajustar contas, tirar deles que nos tiraram, expulsa-los daqui, pois ira de Deus contra eles, trata-los com piedade inútil, então, fora com eles. Escuto dizer os judeus dão grandes somas aos poderosos, Herem. Sim, mas de onde tiram estas grandes somas se não destes mesmos poderosos seus súditos, que somos nós? De seu próprio trabalho que certamente não provém. Somos nós os idiotas, explorados por eles, que produzimos as riquezas que depois nos tiram, rindo de nós praticando suas maldades, tornando-se cada vez mais ricos às custas de nosso suor. Se um servo ou hóspede dá seu senhor 10 fl. moedas ao ano, mas tira-lhe 1000, em pouco tempo o servo estará rico, senhor falido. Que judeu faz? Se não reagirmos, estaremos traindo Cristo, vendendo nosso império, nossas mulheres, nossos filhos. Mesmo que cada judeu desse, por ano, 100.000 fl. moedas, não devíamos permitir ofensas deles um único cristão. Em suma, meus queridos nobres senhores, se meu conselho não for certo, apresentem outro melhor, para que todos nós não sejamos culpados perante Deus de nada termos feito contra este fardo diabólico, com suas ofensas Cristo, sua Santa Mãe, contra toda autoridade, para tirar deles toda a proteção, todas as garantias, para que não possam mais tirar que nosso. Certamente nós já temos pecados em número suficiente, incluindo os do papado, desprezando tantas vezes que Deus nos ofereceu, que não queremos cometer mais este, deixando que os judeus nos explorem. Lembrem-se que combatemos diariamente os turcos, porque precisamos redimir-nos dos nossos pecados, garantir-nos uma vida melhor. Quero aqui aliviar minha consciência por ter, pelo menos, denunciado estes fatos. Todos, senhor-reis, amigos, pastores, pregadores, quero chamar a atenção para que cumpram este dever de alertar todos sobre os perigos que os judeus podem nos causar. Não devemos blasfemar contra eles ou causar-lhes prejuízos pessoais, pois com suas blasfemias contra Jesus, sua Santa Mãe, já estão castigados. As autoridades devem tratá-los como sugiro. Tu, cristão, quando vires um judeu, pense assim: olhe esta boca maldita, que todo sábado ofende nosso Senhor, que derramou seu sangue por nós, que reza para que eu, minha mulher, meus filhos morramos indignamente, transpassados por espadas, coisas que fariam pessoalmente, se pudessem, para apoderar-se dos nossos bens. Só no dia de hoje, quantas vezes não deve ter cuspido no chão, amaldiçoando nosso Senhor? Com uma boca destas devo compartilhar mesa, escutá-la, beber, ouvi-la. Que me guarde Deus. Eles não têm nossa crença convertê-los impossível. Toda ajuda que dermos eles, em forma de proteção nas estradas, garantia de moradia, comida, bebida ou asilo, pode tornar-nos cúmplices do seu ódio blasfêmia. Qualquer ajuda nossa, respondem com escárnio, porque afirmam que Deus os fez senhores a nós escravos. Se num sábado acenderes um fogo cozinhares para eles, ainda darão risadas. Eles sempre foram, ainda são nossa desgraça, nossa praga pestilenta.
Lá onde vocês atuam, caros pregadores, se houver judeus, façam ver aos senhores regentes, para que cumpram sua obrigação de evitar que eles explorem povo, para que eles os façam trabalhar, coibindo prática da usura da blasfemia. Porque nossas falhas ou crimes, roubo ou blasfêmia, eles cobram, porque não haveremos de julgar os seus crimes, estes filhos do inferno. Sofremos mais sob os judeus do que eles sob os espanhóis, que lhes tiram que podem ainda os ameaçam de morte. Assim fazem os judeus conosco, apesar de serem nossos hóspedes. Nos roubam, espremem, não saem da nossa nuca, xingam nosso Senhor, nos amaldiçoam, exigem-nos todo o mal possível. Que justifica termos que aturar tudo o que nos fazem, afirmando ainda que são nossos escravos, quando na verdade são nossos furiosos senhores tiranos. Porque os senhores de nossas terras não os expulsam, não os mandam de volta para suas terras, onde, em Jesus, podem mentir, roubar, assassinar vontade. Que nos deixem em paz na nossa terra, com nossos filhos, nossa fé. Se vocês, pregadores, tiverem chamado a atenção para tudo isso, se nenhum senhor ou súdito tiver tomado qualquer atitude, então podemos, como disse Cristo, limpar pó dos nossos sapatos, dizer: somos inocentes do vosso sangue. Quantas vezes eu vi e experimentei, como caridoso este mundo errado, quando devia ser severo, severo quando devia ser caridoso. Assim como o rei Acabe asterisco. Reis 20, assim príncipe rege mundo. De certo serão caridosos com os judeus, para garantir um lugar no céu, mas ignoram maldade que cometem contra nós. Que nós pobres pregadores podemos fazer? Seguem relatos sobre imolações, ritual morde. Quem quiser abrigar, tratar bem estas víboras diabólicas, ainda se deixar explorar, pois bem, que faça, prenda-se às suas bocas, enfe-se nos seus retos, pratique mesma idolatria para dizer que foi caridoso, que encoraja o demônio blasfemar ainda mais contra nosso Senhor, que derramou seu santo sangue para nos salvar. Sim, sereis então cristão perfeito com muitas obras de caridade praticadas que Cristo premiará no juízo final com jogo eterno, junto com os judeus. Uma linguagem dura, mas dirigida contra esbravejar impiedoso deles. Os judeus sabem disto. Como cristãos, vamos usar de linguagem mais sutil, mais espiritual. Assim fala N.S. Jesus Cristo em Mate 10. Quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Lucas 10. Quem vos despreza, mim despreza, despreza aquele que me enviou. João 15. Quem me odeia, odeia meu Pai. João 5. Que todos glorifiquem ao Filho como glorificaram ao Pai. Quem não honra Filho não honra Pai que enviou. Pode alguém dizer que os judeus não sabem disto porque não aceitaram o Novo Testamento? Ao que eu respondo: eles podem acreditar no que quiserem, mas nós cristãos sabemos que eles blasfemam publicamente contra Deus Senhor. Que poderíamos responder Deus se no dia do juízo final nos perguntasse desta forma: tu, cristão, que sabias que os judeus blasfemavam contra mim e meu filho, ainda os deixava proceder assim sem castigá-los? Seguem-se considerações gerais respeito. Por fim, Lutero resume da seguinte forma: será, pois, para nós cristãos, tarefa muito séria de tudo fazer para livrar-nos com nossas almas, desta peste que são os judeus, para salvar-nos do Satanás da morte eterna. Devemos antes de mais nada, como já dissemos, queimar suas sinagogas com enxofre e fogo do próprio inferno. Para que Deus testemunhe fim destes lugares usados para ofendê-lo, ofender nossa sincera devoção. Segundo, tirar-lhe seus livros escritos, que só usam para injuriar ao Filho de Deus, Criador do céu e da terra. Terceiro, que se lhe proíba louvar ou agradecer Deus, sob pena máxima. Que façam na sua terra, nós não queremos ouvi-lo, pelo motivo de suas preces louvores serem pura blasfêmia, chamando de Ebel-Vorik ao Filho de Deus, pois que dizem do Filho, dizem do Pai. Está escrito que não usarás nome de Deus em vão, e, apesar da sua linguagem bajuladora, chamaram Deus de Baal, nos tempos dos reis, Baal, Deus da tempestade e da fertilidade dos semitas ocidentais, N.Tr. Quarto, que lhes seja proibido pronunciar nome de Deus, pois nossa consciência não permite que chamem N.S. de Ebel-Vorik, quando fizerem que sejam entregues às autoridades, sem piedade, pois se trata da honra de Deus, da bem-aventurança de todos nós, inclusive dos judeus.
Mas se eles disserem que não essa sua intenção, que não sabem que estão blasfemando, estão ao mesmo tempo louvando e honrando Deus. Mas acima já foi dito, eles não entenderam palavra de Deus, permanecendo durante 1500 anos no mesmo erro, que não desculpa, pelo contrário, fazem-se 7 vezes culpados. Por fim quero dizer, se Deus não me desse outro Messias senão aquele que os judeus querem e esperam, eu preferiria ser um porco ser uma pessoa humana, pois Messias deles deve ser um Kochab um rei mundano, com poderes para destruir que não seja judaico. Kochab, conceito de origem desconhecida, partir do século XVI, estrela de segunda categoria na constelação do Pequeno Urso. Com um Messias desses, minha vida seria 10 vezes pior que de um porco. Eu diria, meu Deus, fique com esse Messias ou dê o quem quiser, transforme-me num porco, pois seria melhor do que condição de um humano moribundo. Como disse Cristo, seria melhor ao homem não ter nascido. Se eu, no entanto, tivesse um Messias, que me libertasse dessa condição, me tirasse medo da morte, do demônio do inferno, que me fizesse não temer mais ira de Deus, meu coração exultaria de alegria de festa. Não precisaria de ouro ou de prata, mundo seria um paraíso, mesmo que tivesse que morar num cárcere. Nós cristãos, temos esse Messias, festejamos com alegria e gratidão intermináveis. Judeus turcos nada querem saber de um Messias assim. Eles querem um, das Arábias, que lhes enche a pança, que seja mortal como qualquer vaca ou cachorro. Na minha opinião, se quisermos ficar livres dos males judaicos, temos que separar-nos deles, temos que mandá-los embora de nossas terras. Eles, que vão para a sua pátria. Assim não ouviremos mais suas mentiras sobre cativeiro entre nós, nós estaremos livres de suas blasfemias da usura. Penso que dei melhor conselho para garantir ambas as partes. Seguem-se considerações sobre Santíssima Trindade, contestada pelos judeus. Finalizando, diz Lutero, tudo isto, meu caro amigo bondoso Senhor, fui obrigado a redigir para a feitura deste livreto, para mostrar como um judeu aplica sua arte de conversação contra um cristão despreparado. Comigo, valha-me Deus, ele não faria. Cristão que não queira tornar-se um judeu, tem agora uma arma na mão para defender-se dos venenosos judeus, não só, ele sabe agora como são maus, como mentem, blasfemam, sabe agora que seu credo, além de ser falso, regido por todos os demônios. Cristo, nosso bom Senhor, converte-os piedosamente, guarde-nos para sempre, com firmeza, compreensão de ti, que és vida eterna. Amém. Do SCHEMHAMPHORAS da linhagem de Cristo Wittenberg, 1543. Martin Luther, Scheinanforas, nome hebraico explícito de Deus. No outro livreto eu havia anunciado que iria arrolar que este furiosos malditos judeus escrevem, mentem, blasfemam sobre seus Scheinanforas, como relata Purchetos em seu livro chamado Vitória. Quero fazê-lo em honra da nossa crença contra as mentiras diabólicas dos judeus. Em suma, são jovens demônios condenados ao inferno. Mas se ainda existe alguma coisa de humano neles, que lhes seja de utilidade, que aqui escrevo. Que tenha esperanças quem quiser, eu não tenho. Nem maioria dos nossos cristãos podemos converter, quanto mais estes filhos do demônio, se bem que muitos acreditam nesta utopia pelas palavras de São Paulo aos Romanos, quando fala da conversão dos judeus no fim dos tempos. Palavras mal interpretadas. São Paulo quis dizer bem outra coisa. Há mais ou menos 30 anos ouvi dizer de um judeu que se infiltrou junto ao duque da Saxônia, Alberchite, que também ensina a arte de se defender contra todos os tipos de armas, para evitar que sejamos apunhalados, batidos ou atirados. Oh, uma bela arte de seduzir um nobre senhor para eliminá-lo traiçoeiramente. Mas Duque foi esperto, certificando-se antes. Cavalgaram ambos ao campo, disse, judeu, preciso experimentar esta arte em você, transpassando-lhe corpo que caiu inerte, de nada valendo seu Scheinanforas nem tetragramaton. Tetragrama, nome próprio para Deus, composto das letras JHWH, usado só em rituais especiais. Disse Duque, como querias, judeu, tirar-me vida? Ainda terias dado risadas, com certeza. Foi melhor assim. Ainda guardo comigo um cristal, que me foi dado pelo meu atual senhor, Duque João.
Este cristal contém letras símbolos hebraicos, para serem invocados qualquer instante necessário. Mas nobre duque era sábio o suficiente não se entregando a estas superstições. Também por serem os judeus tão ávidos em se apossar destes cristãos renegados viciados, que nada de bom lhes oferecem, sangue judeu se misturou, tornou-se impuro, aguado selvagem, aprendendo desta forma a odiar os cristãos. Por outro lado, os judeus também nada de bom aprenderam com eles. Assim mestres aprendizes se misturaram, praticando-se aperfeiçoando ao ponto de tornar-se este caldeirão infernal. Pois um cristão renegado torna-se terrível inimigo da cristandade. Evitar, naturalmente mau exemplo, que nada as dignifica, das virgens viúvas que arranjam filhos sem pai, como nas escrituras, quando falam em mulheres sem homem, mas com filhos. Seria muito estranho se nossas filhas, nossas virgens viúvas enchessem-nos as casas de filhos que arranjaram, lambendo neve, não tendo outro pai. De lamber neve, ninguém engravida. Moisés diz em Gêm, que são necessários um homem e uma mulher, só quando Deus os unir, lhes dará a bênção do fruto ventral. Que nós aprendamos sua língua, sua gramática bom, assim como eles aprendem de nós língua alemã, dos belgas língua belga, onde se encontram aprendem língua do país. Mas nossa fé e compreensão das escrituras, eles não aprendem. Assim devemos nós aprender sua língua, mas sua crença, condenada por Deus, não. Palavras finais. Assim foi ordenado aos conhecedores da língua hebraica. Termino aqui, nada mais querendo saber deles ou escrever sobre ou contra eles. Entre eles há muitos que querem se converter. Deus lhes conceda sua graça, para que, conosco, louvem nosso Deus Senhor, nosso Criador, assim como Jesus Cristo ao Espírito Santo, por toda a eternidade. Amém. Atenção, os escritos de Martim Luther, que acabaram de ler, são de 1543, portanto de 479 anos atrás. Obrigado a cada um que assistiu este podcast até o final. Se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo e compartilhe para seus amigos. Até a próxima.